Ezequiel 29:15, Egito será diminuído e nunca mais dominará outras nações. Entretanto, em 1820 o Egito conquistou e dominou o Sudão, e desde a década de 60 tem sido uma potência econômico-militar naquela região. Bom, gente, a profecia diz o seguinte: será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. E eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. Ezequiel 29:15. O ateu do vídeo está dizendo que essa profecia falhou por dois motivos. Primeiro, porque o Egito teria se tornado uma potência econômica e militar naquela região. E segundo, porque o Egito teria conquistado o Sudão em 1820. Será que conquistou mesmo? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, gente, antes de tudo, é importante que a gente entenda o que era o Egito na época dessa profecia. Na época dessa profecia, o Egito não era simplesmente uma nação, ele era um império que dominava sobre várias nações ali pagavam tributos ao Egito. Então, quando a profecia diz que o Egito seria diminuído, a ponto de ficar tão fraco que não dominaria mais sobre outras nações, a profecia está se referindo ao Egito como um império, como uma nação dominadora que domina outras nações. E essa profecia se cumpriu? Sim, ela se cumpriu. Ela começou a se cumprir no ano de 586 a 572 a.C., que foi a data da invasão do Egito por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o Egito e simplesmente acabou com o Império Egípcio. E nós temos fontes disso? Nós temos aí alguma base histórica, arqueológica? Sim, nós temos. Até há pouco tempo, o único historiador que falava sobre esse ataque de Nabucodonosor contra o Egito era o famoso historiador judeu Flávio Josefo. Porém, recentemente encontraram um pequeno fragmento de uma crônica babilônica datada de 567 a.C., que confirma tanto o registro de Josefo como o relato bíblico referente à invasão do Egito por Nabucodonosor. Portanto, nós temos bases históricas e arqueológicas desse ataque. A referência vai ficar aí na descrição do vídeo, beleza? Mas o que aconteceu ao Egito após o ataque de Nabucodonosor? Bom, gente, depois desse ataque, o Egito deixou de ser um império e se tornou uma mera província de outro império. Em 334 a.C., o Egito foi ocupado por Alexandre Magno e passou a ser uma província de seu império. Mais tarde, se tornou província do Império Romano. Depois que o Império Romano se dividiu, o Império Romano se dividiu em duas partes, o Egito ficou sendo província do Império Bizantino. Aí chegaram os árabes, conseguiram aniquilar o Império Bizantino e passaram a dominar o Egito. Então o Egito tornou-se província do Califado Omíada. E depois tornou-se uma província do Califado Abássida. Aí, em 868 d.C., o Egito esboçou uma reação. Eles queriam voltar a ser fortes e conquistou a sua autonomia. Mas essa autonomia só durou 37 anos e o Egito voltou a ser província do Califado novamente. Como a gente vê, eles tentavam pular da frigideira e caíram no fogo. Depois tornou-se província do Império Otomano. E quando finalmente conseguiu se tornar independente desse império, teve que enfrentar um período de miséria e fome, o que levou o Egito a ser ocupado novamente por outra nação, dessa vez pelos britânicos. Somente em 1956 o Egito conquistou sua independência. E como vocês puderam ver, o Egito foi diminuído de um império para uma mera província que ficava passando de mão em mão. Ou seja, eles realmente foram bem humilhados, eles foram muito diminuídos, tornando-se fracos, a ponto de ficarem ali sempre como uma província de um império, de outro. E a profecia nesse ponto se cumpriu sim, porque era exatamente isso que a profecia dizia que ia acontecer com o Egito. Ele seria diminuído e não mais teria forças para dominar sobre outras nações. Só que os ateus dizem que essa profecia falhou, porque em 1820 o Egito teria dominado o Sudão. E a profecia diz que o Egito não dominaria mais outras nações, portanto ela teria falhado. Mas será que o Egito dominou o Sudão mesmo? Os ateus dizem muito isso, Bom,
não foi bem assim. Em 1820, data em que os ateus dizem que o Egito dominou o Sudão, o Egito era apenas uma mera província do Império Otomano. Inclusive, a invasão ao Sudão foi ordenada por Maomé Ali, um macedônio que estava na condição de governador do Império Otomano. Portanto, podemos dizer que o Império Otomano dominou o Sudão e anexou partes das terras do Sudão ao Egito. Ok? Agora, quanto à economia do Egito, né? O ateu diz aí que o Egito se tornou uma potência econômica. Será que se tornou mesmo? Bom, gente, hoje em dia o Egito é a terceira maior economia do continente africano, ficando atrás, inclusive, da Nigéria. É um país com índice de desenvolvimento humano médio e também um dos países mais pobres, né, entre os países árabes, onde 48,9% da população, ou seja, quase a metade da população, vive abaixo do limiar da pobreza. Então ele não é uma potência econômica coisa nenhuma, tá? O autor do vídeo está errado. Bom, resumindo tudo o que eu disse até aqui. Antes da profecia, o Egito era um império, dominava sobre várias nações, recebia tributos de várias nações. Depois que a profecia se cumpriu, o Egito foi diminuído a ponto de se tornar uma mera província de outros impérios, que ficava passando de mão em mão. Tá? O Egito não é hoje uma grande economia mundial. O Egito não dominou o Sudão. Quem dominou o Sudão foi o Império Otomano e não os egípcios. Então a profecia não falhou. O Egito realmente ele nunca mais conseguiu dominar outra nação. Ele nunca mais foi um império como ele era. Ele foi diminuído e hoje ele é apenas um país com uma economia modesta. Ok? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.